Bom dia, caríssimos alunos do curso de licenciatura em Música da Educação à Distância da Universidade Aberta do Brasil, junto com a Universidade de Brasília. Eu sou a professora Diva Maciel, estou aqui com a professora Rosânia Stocco de Oliveira. Essa disciplina foi criada por mim e pela professora Lúcia Pulino, desde a primeira oferta de licenciatura à distância pela UNB, dentro desse programa Universidade Aberta do Brasil. Já fazem 2 ofertas, né? Essa já é a segunda oferta que eu venho trabalhando com a professora Rosânia Stocco de Oliveira, que é realmente quem está assumindo a frente aí da supervisão dessa oferta atual. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar e depois nós vamos conversar sobre essa atividade prática que nós já começamos desde a semana 2, ok? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à disciplina, porque só agora que a gente está entrando em contato com vocês, né? Virtualmente, né? Pessoalmente. Mas é um prazer estar com vocês, acompanhar vocês na plataforma, junto com os professores tutores presenciais e online. E eu estou, como a professora Diva mencionou, à frente da supervisão do curso, em parceria com ela, mas que tem outras atividades, então eu fico mais à frente na plataforma, mas ela também está sempre conosco no ambiente. Então, é muito bom ter vocês. A professora Diva agora vai falar um pouco sobre a pesquisa de campo, mas vocês, com certeza, já devem ter lido o texto 4A, que está na plataforma desde a semana 2. Nesta semana, vocês estão se organizando em equipes de trabalho e informando os seus tutores online e presenciais sobre isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho para que vocês façam o mesmo tranquilamente, sem atropelos, e construam uma boa pesquisa de campo. Então, vou passar a palavra à professora Diva para vocês terem um pouquinho mais de informações sobre pesquisa de campo. Então, vamos iniciar aqui o foco do nosso assunto neste momento, que é a atividade de campo. Então, o que é que nós estamos propondo? Um experimento, não é, que a gente chama de experimentando e refletindo a psicologia na prática. Essa pesquisa de campo, antes de mais nada, a gente gostaria que vocês se perguntassem: como nos colocamos neste curso de música? Não é? Qual é a motivação que cada um tem para realizar essa licenciatura? Sabemos que muitos de vocês já trabalham, já são, de certa forma, já são músicos ou já trabalham com música e estão buscando, então, uma fundamentação teórica, uma regulamentação até para o seu trabalho. Mas a gente, claro, não pode se resignar apenas a conseguir um certificado. Não é esse o objetivo do nosso curso. Então, uma coisa que a gente tem se colocado muito nos cursos de licenciatura é assim, a importância de cada aluno, de cada profissional, não é, cuidar do curso, cuidar do seu curso. Por que isso? Porque a gente sabe que a qualidade de um curso não depende apenas, né, dos professores que estão pensando nesse curso. É fundamental que a gente pense no grupo como um todo, e esse curso, naturalmente, ele será muito enriquecido com a participação de cada um de vocês, participação efetiva, né, onde cada um realmente se compromete com o que está fazendo. É isso que a gente também espera formar num professor de música, esse compromisso com o que está fazendo, ok? Com a formação de novas gerações, esse tipo de coisa, ok? Então, pergunta importante: por que estamos aqui? Quais os nossos compromissos? Nós vivemos num país em que há carência de professores, há uma necessidade de valorização do professor. Esse processo de pensar a formação
levar a formação de professores para o interior do Brasil. Isso vem sendo feito já desde que começamos uma nova forma de governo, né? Desde que assumimos um compromisso realmente de levar a universidade ao interior do país, e esperamos que esse processo não se interrompa agora. E aí a gente tem que pensar, né, qual é o nosso compromisso dentro dessa. A gente não pode sempre estar levando todas as responsabilidades para o governo. Uma sociedade forte, uma sociedade organizada, ela pode exigir mais e produzir muito mais também. Ok? Então, temos aí que pensar nos desafios do nosso tempo, não é? Porque a gente vinha de um modelo de sociedade bastante rural que passou muito rapidamente para a sociedade da informação, não é? E, nesse sentido, vocês que estão aí nas suas cidades, né, onde esse curso está acontecendo, devem sentir isso muito bem. Não é? Onde há essa mistura de sistemas ainda de uma sociedade rural para a sociedade da informação está em pleno acontecimento, eu diria até em plena revolução, porque a informática tem possibilitado novas formas de relações entre as pessoas que ainda, de certa forma, estão arraigadas no modelo de funcionamento anterior, onde isso não acontecia. E é esse tipo de coisa que a gente gostaria que vocês pensassem um pouco e procurassem até explorar nessa atividade prática que a gente está propondo. Então, nessa pesquisa de campo, a nossa proposta é que cada um se comprometa em construir informações que, de fato, possam ser úteis para essa reflexão da psicologia na prática. Ok? Qual é realmente todas essas teorias que a gente vem estudando, qual é a base e de que forma que elas podem contribuir para nós pensarmos a prática pedagógica de ser professor. Então, nós estamos propondo que vocês observem uma sala de aula e entrevistem um professor. Mas, claro, isso é apenas o mínimo que cada um tem que fazer. Vocês estão trabalhando em equipes de 2 ou 3 alunos e, se quiserem, podem decidir ir mais além, incluindo mais professores e mais salas de aula, mais participantes. Vocês também, pode ser que, na sua realidade, na realidade do seu polo, vocês tenham dificuldade de encontrar realmente um professor que trabalhe em uma instituição realmente educacional, uma escola, de fato. Então, já para vocês não ficarem nos perguntando se isso, se aquilo, olha, a gente já está dizendo que vocês podem trabalhar, se não encontrarem um professor de música trabalhando em escola do sistema regular, vocês podem ir buscar um professor que esteja trabalhando numa ONG, em algum movimento social, ou, em último caso, que dê aulas particulares de música. Tá certo? Então, com base nisto, cada equipe, não é? Cada equipe que vocês estão formando aí deve construir um tema e elaborar os seus objetivos específicos. A nossa atividade, vocês já viram lá, né, nesse texto 4A, que ela tem um objetivo, né? O objetivo que nós elaboramos para propor para vocês. Mas, a partir disso, cada equipe vai, de acordo com o tema que vai focar no seu trabalho, vocês vão ter também que elaborar os objetivos específicos para o seu trabalho. Ok? Exemplo. Assim, porque vocês podem, por exemplo, esse professor que vocês conseguiram, que concordou, que participar da sua pesquisa, ele trabalha com que tipo com pessoas de que idade?
Aí vocês vão focar, não é, no seu trabalho essa idade, essa faixa de idade. A gente não está limitando isso, tá certo? Embora seria legal se vocês encontrassem alguém que trabalhasse no nível de ensino que vocês também vão trabalhar. Seria o ideal, mas a gente sabe das dificuldades, né, de se encontrar esse profissional exatamente como a gente gostaria. Então, vamos trabalhar com o possível, ok? Isso é interessante porque, vejam bem, na sua turma, né, cada equipe fazendo esse trabalho, no fim, vocês vão ver que vocês estão construindo um conhecimento a respeito de quais são os professores de música da sua cidade, da sua região. Se vocês têm equipes de pessoas que trabalham em cidades diferentes, então vocês estão elaborando esse conhecimento a partir não só da sua cidade, mas da região. Muito bem. Então, um exemplo de objetivo possível. Isso aqui é um exemplo, tá? Mas vocês vão elaborar o seu. Observar uma sala de aula e entrevistar um professor com vistas à análise de seu desempenho e ao levantamento das principais dificuldades encontradas pelo mesmo no exercício da sua função. Um exemplo de um tema possível, né, que seria, digamos assim, quase que o título do seu trabalho. O lugar da música na rotina de trabalho de uma turma do 7º ano de uma escola pública de Buritis. Faltando esse também. Discurso e prática. Também aqui, claro, a gente não devia nem ter colocado especificamente o polo, mas vamos pensar que você tem que colocar aqui, lógico, a cidade, o lugar que vocês estão trabalhando. Agora, né? Mas o professor observado e entrevistado tem que ser necessariamente formado em música? Ou pode estar em processo de formação? Ou mesmo de nível técnico, ainda formado em pedagogia, por exemplo? Olha, se vocês estão com dificuldade no lugar onde você mora, na sua região, você encontrar um professor que seja licenciado em música, então vamos encontrar um professor que realmente trabalhe com música, mesmo que ele não tenha essa formação ainda. Ok? Então, junto com a sua tutora, aliás, os seus tutores, na verdade, não é? Acho que a gente colocou ali no feminino porque nós somos mulheres e porque a gente tem uma presidenta mulher. Bom, junto com suas tutoras, né, mas pode ser o tutor presencial, né, na nossa equipe de tutoras online, professoras tutoras online, nós só temos mulheres, mas alguns polos têm professor-tutor homens. Então, junto com esses tutores, que devem aqui, nesse momento, trabalhar realmente numa equipe bem legal, vocês procurem encontrar uma alternativa, como, por exemplo, na cidade que você mora, tem uma banda de música? Tem algum grupo que trabalhe com música, sanfona, rabeca, violão, pífano, zabumba, o que for? Há algum mestre em alguma arte que trabalhe com som? Pronto. Se você tem isso, você tem já o foco para o seu trabalho. Às vezes, até fazendo um trabalho que vai ser muito útil para você pensar o que é que pode ser feito na escola também. Não é? Então, vão lá ver o que eles fazem, como aprendem e como ensinam. É isso, o foco do nosso trabalho é esse. Olha. Bom, então, na sua cidade, tem alguém que trabalhe com música de alguma forma? Sanfona, rabeca, violão? Trabalhe seja mestre em arte que trabalhe com som? Então, vão lá e procurem descobrir o que esses professores, sejam eles licenciados ou não,
o que eles fazem para que seus alunos aprendam? Tá certo? Como é que eles acham que seus alunos aprendem? Ou seja, como é que eles ensinam? O que é que eles acham que é importante para ensinar alguém a aprender música? Certo? É esse o foco do seu trabalho. Tá certo? Porque a gente vem trabalhando desde o princípio em desenvolvimento e aprendizagem humanas. Como é que isso acontece? Tá certo? Esse é o foco da psicologia na licenciatura. Tá certo? Então, que significado isso tem para eles? Então, vocês vão ter que elaborar perguntas que foquem isso. Né? Vão observar também. Né? Não só perguntar, mas vão observar a prática, porque, às vezes, ele pode pensar que está fazendo uma coisa de um jeito, te dizer que, para aprender, é necessário isso ou aquilo, que o conceito de aprendizagem dele é esse ou aquele, mas aí você observa que, na prática, ele faz um pouco diferente do que ele está dizendo. Tá certo? Às vezes, até muito mais legal. Tá certo? O que é que importa? Né? Que significado tem isso para eles? Qual a penetração que tem na comunidade ou cidade? Como são conhecidos? Qual a relação com o poder público? Ou seja, qual é a valorização que o poder público da sua cidade ou região dá a essas atividades? As escolas da cidade têm alguma relação, mínima que seja, com esses grupos de pessoas? Tá certo? Porque a gente precisa dinamizar as nossas escolas, gente. A gente precisa descobrir o potencial de pessoas legais que existem na nossa cidade e trazer elas para a escola. Fazer trabalho junto com elas. É isso que um professor de música numa escola precisa fazer. Precisa valorizar essas pessoas. Às vezes, você tem, né, grandes mestres que têm um conhecimento imenso, são grandes, né, trabalham com música de um jeito muito importante, interessante. Vamos lá descobrir o que é que eles pensam, vamos lá descobrir o que é que eles fazem, vamos lá descobrir como é que a gente pode trazer isso para a escola. Então, nesse sentido, que procedimentos de entrevista e de observação nós temos que desenvolver? Né? Isso está lá no nosso texto, mas só para fechar, lembrar aqui da importância de que a entrevista e a observação são técnicas muito utilizadas em psicologia, não é? Principalmente psicologia do desenvolvimento. Então, a entrevista ela é utilizada pessoalmente e consta de uma conversa com o entrevistado. Vejam, gente, a gente está falando de entrevista, não de questionário, tá certo? Questionário é outra coisa. A entrevista, normalmente, é uma conversa pessoal. Pode até, hoje em dia, ser por meio do Skype. Tá certo? Pode ser. Se não, mas a gente gostaria mesmo que vocês fossem, na prática, ver, não só conversar, mas observar o trabalho desses professores. Então, vocês têm que ter um roteiro. Na verdade, vocês podem elaborar um roteiro fixo, não é? Quando você vai com aquelas perguntinhas fechadas e tem que ou elaborar um roteiro semi-estruturado, quando você elenca alguns temas que você quer focalizar e vai conversando com o entrevistado, não necessariamente na ordem que você pensou. Às vezes, você faz uma pergunta e ele já responde tudo que você queria. Aí não precisa também estar insistindo e ficar repetindo. Às vezes, tem pessoas, né, que você tem que ficar perguntando, porque ela é mais tímida, fala pouco, etc. E aí é importante que isso seja gravado, em áudio ou em vídeo. E é importante também tomar notas, tá certo? Então, se vocês vão em equipe, então um pode ficar conversando, o outro tomando notas, e ao mesmo tempo que o assunto está sendo gravado, tá certo? Aí, nós estamos disponibilizando aqueles termos de autorização, é importante isso, né? A gente também tem que ver a questão da ética na pesquisa, etc. Tá bom? Muito bem. A observação é feita no local, que interessa ao pesquisador em função do tema e dos objetivos de sua pesquisa.
Então, claro, se você vai trabalhar com observação, você tem que trabalhar na hora que o professor está, seja ele professor formal ou não, está dando aula, não é? Então, o observador deve posicionar-se de maneira a interferir o mínimo possível no contexto investigado. Então, ele deve procurar, inicialmente, não interagir, naquele momento, pelo menos, com o grupo observado. O registro pode ser feito em um protocolo de observação ou gravado em vídeo, tá certo? Então, se a pessoa que vai ser observada, né, se esse professor permitir que você grave em vídeo e você tem a possibilidade de gravar, ótimo, é a melhor coisa para depois daí a gente poder fazer um relatório bem legal e tal. Agora, se ele não permite, então a gente pode anotar num protocolo de observação. Pensando, né, aí é bom desenvolver esse protocolo. Mesmo estando gravando, é bom ter também essas anotações, tá certo? Então, aí vocês vão elaborar um roteiro, né, com as questões de entrevista e de observação, de acordo com os objetivos do seu projeto já elaborados. Gente, isso tudo tem que acontecer nesta semana, não é? Esta semana 4. Não é? O relatório final pode ficar até a semana 7, tá bom? Mas esse trabalho em equipe aí, vocês têm que fazer esta semana. Nós tínhamos pensado em ter um encontro presencial no Polo no sábado. Mas, como vocês estão com muitas outras atividades, então, vocês, com os seus tutores, professores tutores, vocês combinam aí como cada polo vai proceder para fazer esse encontro presencial, que dia que vai ser. Mas, se ele não pode ser naquele momento, nesse primeiro dia, esse vídeo vai estar disponível para vocês. Nós vamos abrir para vocês verem, e vocês vão, então, combinar com os tutores e tudo, como é que a equipe vai proceder para se encontrar presencialmente. Se for impossível que esse encontro seja feito várias vezes, pelos meios mais diferentes, né, pelo chat, pelo Skype, enfim, os meios que vocês tiverem. Mas, por favor, não deixem de fazer isto nesta semana para depois não se complicarem. Tá bom? Então, vocês têm essa semana que elaborar os roteiros e realizar, de fato, as entrevistas e as observações. Certo? Tudo isso tem que ser orientado pelas teorias de desenvolvimento que nós estamos estudando. Tá certo? Porque depois, né, para elaborar o trabalho final, vocês têm que estar, né, lançando mão, né, tem que estar retornando a essas teorias. Então, por exemplo, né, Piaget. O que é que Piaget tem a dizer sobre desenvolvimento e quando em que ele pode apoiar a elaboração das suas perguntas, etc. Esse tipo de coisa vocês têm que pensar, tá bom? Então, são as questões que vocês têm que explorar, não é? A gente já está aqui finalizando. Vocês têm os significados que, né, isso aqui a gente está dando exemplos de questões que vocês podem focalizar, tá bom? Fica aqui disponível para vocês e vocês agora o que têm a fazer é mãos à obra, finalizar esses roteiros. Eu sei que pelo menos a maior parte das equipes já encontraram, né, o local, a pessoa, o participante ou os participantes. E agora é mãos à obra e fazer o trabalho, né? Nós vamos já disponibilizar para vocês o texto 4B, que vai orientar na elaboração do relatório. Ok? Desejamos a vocês um bom trabalho. Procure interagir bastante com seus professores, tutores, com seus colegas de equipe e finalizar esse trabalho realmente sentindo, né, que fez alguma coisa importante. Bom, eu queria só enfatizar que nessa semana 3 nós estamos, então, liberando para vocês as cartas de apresentação que o tutor
presencial vai estar assinando para que vocês entreguem na escola ou no local que vocês escolheram para fazer a pesquisa. Os protocolos também estão juntos, ele também já vai ter acesso, vocês podem pegar. Tem um termo de compromisso que a pessoa que vai ser pesquisada vai assinar para vocês, e é importante que toda essa documentação vocês tenham em mãos, tenha tudo assinado e arrumadinho, para que vocês depois coloquem no relatório final, digitalizem isso aí, tenha no relatório final para a gente. Outra questão importante. Na semana 4, vocês vão, como a professora Diva já comentou, coletar todas as informações, fazer observação, entrevista, e já vão entregar um relatório parcial. E o que é importante é que vocês, na semana 4, não vão ter fórum avaliativo. O fórum vai ser utilizado para que as equipes construam esse trabalho. Então, no ambiente do fórum, vocês vão deixar todos os passos que vocês estão fazendo em relação ao seu trabalho. Então, uma equipe de 3, a Maria e o João foram fazer entrevista. E aí colocam lá o material, o que fizeram, para que a Antônia, que não estava presente na entrevista, ou então o resumo do que já foi feito pelo grupo, para que todo mundo socialize. É importante que vocês usem o fórum para deixar o registro, as pegadas do trabalho que vocês estão realizando em campo. Para que esse fórum vai ficar aberto da semana 4 até o dia que vocês forem entregar o relatório final, que é o texto 4B, fala tudo direitinho o roteiro. E vai culminar com a apresentação de vocês no polo. Tá? Que nós vamos depois orientar e ter em contato com o tutor presencial como organizar esse evento. Pode ser uma coisa simples, pode, dependendo do trabalho de vocês, de como vocês queiram proceder, uma coisa mais organizada, com pessoas, inclusive, da comunidade, vendo o trabalho que vocês realizaram. Então, realmente, como a professora Diva falou, mãos à obra para que a gente consiga fazer em tempo, que o nosso tempo nessa disciplina é curto, tendo em vista também as 8 semanas fechadas. Mas eu acredito que vão sair excelentes trabalhos, porque isso já é no ano passado a gente fez, na outra oferta a gente fez, e foi muito bom. Então, desejo um bom trabalho para vocês. Estamos na plataforma para orientar e dirimir todas as dúvidas. As tutoras presenciais e online estão também lá no ambiente. Então, é só agora trabalhar. Um abraço e bom trabalho.